Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Olha só, eu ia perguntar se estavam com saudades aqui, mas a gente se vê todas as noites. Então, assim, né? Aquela saudade diária, mas chegou agora a consultinha express da segunda-feira. Então, sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas express. Agora eu estou pensando aqui se não escolhi baralhos muito grandes para esta consulta. Então, pessoas. Essa consultinha aqui é para ver compatibilidade entre casais. Casais, pensando em casais que já existem, digamos assim, no âmbito formal, ou, né, vamos ver a compatibilidade entre você e o seu crush. Então, queridos, aqui estão os três baralhos que vão nos acompanhar esta semana, que vão, né, dar as nossas consultas, e vocês que já são aqui inscritos no canal, já sabem que toda consulta que vier fazer precisa, né, fazer a preparação para ver qual baralho que vai dar a sua consulta. Você que ainda não é inscrito, ó, aproveita já aqui para se inscrever no botãozinho, porque, gente, é de grátis. E aí, ah, a questão é que a gente precisa observar, né? Sempre fazer essa meditação, tirar um tempinho aqui, ó, dar um pause no vídeo e tirar um tempo para fazer essa escolha desse baralho, fazendo exercício de respiração, se conectando, né? Nesse caso, desta consulta, com a outra pessoa, pensando nela. E aí, quando você sentir que deixou as coisas do dia a dia ali para fora e se concentrou aqui na consulta, você vai ver qual baralho te chama mais atenção. Esses baralhos que eu trouxe aqui para essa semana, eles são um pouco diferentes dos que eu costumo trazer, porque só um deles é totalmente ilustrado. Os outros são ilustrados nos arcanos maiores e não são ilustrados nos arcanos menores, de forma que a gente vai olhar hoje para cartas mais parecidas com aquelas cartas de baralho da gente, certo? E aí, também vamos lembrar que essa consulta ela não é válida só no dia que ela entra aí no YouTube, ela é válida para quando você encontrar, para quando ela fizer sentido para a sua vida, pessoas. Então, ó, pausa o vídeo para ver qual baralho vai te dar a, a sua consulta. E eu já vou aqui para a seleção deste baralho, que por acaso né, que eu falei que só tinha um que era totalmente ilustrado, é esse daqui. Vamos ver aqui como é que é esta compatibilidade, pessoas. Eu acho que essa consulta vai ser boa, hein? Aí meu cérebro me diz, boa para quem, cara pálida? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Hum, olha só. Você, querida. Acho que bastava dizer você, querida, né? Acho que sim. Hum, Olha só. Eu vejo aqui que talvez vocês esperem algo um tanto quanto similar, sabe? Da outra pessoa. Então, assim, você espera de uma pessoa e o que a outra pessoa espera de uma pessoa também, sabe? Então, talvez isso aqui seja algo que, digamos assim, fale um tanto. Ah, eu vou mostrar logo, né? Esse aqui é o que você precisa ali num relacionamento. Então, você precisa de uma pessoa que lute por você, né? Que batalhe por você. Então, uma pessoa assim que esteja atenta a coisas que possam interferir no relacionamento, né? E, né, não apenas estar atento, mas que esteja ali disponível para dar um fim nessas coisas. Porém, é muito possível que a outra pessoa também esteja nessa vibe, sabe? De precisar ali de alguém que
que também, né, esteja ali disponível para lutar pelo relacionamento, que esteja ali muito atento, muito atenta. E aí, gente, aparentemente, você pensa, nós dois, nós duas queremos as mesmas coisas, mas, gente, imagina que isso talvez seja algo que falte. Então, vamos dizer, você precisa que a pessoa mostre que está ali disponível para enfrentar várias coisas. Mas não necessariamente seja isso que você faça no relacionamento, você esteja no momento de mais necessidade de receber. Parece que vocês dois estão nesse momento, vocês duas estão nesse momento, tá? E opa, energia aqui entre vocês, de copas, então energia sim de amorzinho, energia de cuidado, energia aqui que fala, né, que nossa, fala de afetinho, fala de harmonia, então energia que pode mostrar que vocês podem se entender e podem conversar nisso daqui, sabe? E às vezes é mais fácil do que quando as pessoas esperam coisas totalmente diferentes de um relacionamento. Mais uma vez, com a consulta coletiva, estou dando essa visão também para você, sabe? Então, entenda que se você está tá nessa, nesse momento em que você precisa de uma pessoa que mostre que está ali pronta para salvar um relacionamento, que está pronta para enfrentar coisas por um relacionamento, a outra pessoa também tá, certo? A outra pessoa também tá. E dentro dessa perspectiva, né? Se você entende que é essa é a sua leitura, tá? Mas vocês podem é, ter isso de forma que um também consiga mostrar para o outro que consegue também enfrentar. Mas observe se você está nessa perspectiva ou se você está na outra perspectiva, de que você precisa que a outra pessoa dê, mas nesse momento você não tá conseguindo dar tudo de si, tá? E aí vejo aqui que vocês são duas pessoas que se encantam muito pela vida, que se encantam pelas coisas boas, que se encantam, né, pelas coisas bonitas. Então, vocês tendem a olhar isso com bons olhos. E eu acho que casa muito bem, assim, com essa energiazinha aqui entre vocês, sabe? De ver a coisinha, de ver o outro, né? De ver a coisinha fofinha, sabe? Então, assim, de observar, de querer bem. Então, essa carta aqui, ela super conversa com isso daqui, né? Falando das coisas que vocês têm em comum. Então, isso aqui, ó, me mostra um quadro bem interessante, sabe? E aí, quando vem essa carta aqui de diferenças, eu vejo que é possível que uma ou outra pessoa, aí você vai observar, né, quem exatamente é, que tem mais ímpeto não é palavra, tem mais ação para as coisas, tem mais a questão, assim, sabe, de levantar e ir atrás do que a outra pessoa. Isso aqui pode ser algo que fale contra o relacionamento, né? Então, já observa quem é essa pessoa que vai atrás, que vai muito atrás, né? Que se levanta e vai e faz, se é você ou se é a outra pessoa. Porque se for, no caso, a outra pessoa, aí você vai ter que observar isso aqui dentro de você para que, diante de um relacionamento, dentro de um relacionamento, a outra pessoa não achar que faz muito e você faz pouco. E aí, veja, se ao contrário, né? Essa pessoa que vai, faz e resolve, se essa pessoa não é você. Porque é possível, né, que dentro de um relacionamento aconteça a coisa inversa, né? Você achar que faz muito e a outra pessoa não contribui tanto assim, certo? E isso daqui, ó, super casa com essas cartas aqui, do que estão esperando da outra pessoa, certo? Vamos observar. Porque essa perspectiva aqui, ó, de achar que, né, é, ter uma esperança de que a outra pessoa se comporte assim, dessa forma, também, né, às vezes faz com que mine as possibilidades de um relacionamento, tá? E aí, essa carta aqui falando sobre a compatibilidade, mostrando que às vezes vocês, né, são
tão similares, aparentemente, né, trazem tanta compatibilidade, que essa compatibilidade, às vezes, pode ser, digamos, incompatível. Esperam igualmente alguma coisa quando opostos seriam mais, seriam mais harmônicos, digamos assim, sabe? Então, me parece que tem essa visão, essa expectativa a mesma, e às vezes é isso que pode fazer com que pareça que a coisa pode desandar, né? Aparentemente, essas necessidades elas estão sendo, é, digamos assim, as mesmas, e às vezes não é essa pessoa não, que supre, né? Que tem lá a pecinha para encaixar aqui, porque as pecinhas é como se elas fossem as mesmas, sabe? Então, observa, se vocês conseguem se dar essa força, né, mútua juntos, para que não pareça que pesa mais para um lado ou pesa mais para o outro. Porque você espera uma pessoa que lute por você, que lute pelo relacionamento, a outra pessoa também. E aí imagina se fica um olhando para a cara do outro, um olhando para a cara da outra, esperando. Sabe? A mesma coisa. Eu acho que agora eu consegui, né, exatamente falar sobre o meu ponto de vista. Então, observa, né, que existem muitas similaridades, mas nem sempre similaridades falam sobre compatibilidade, tá? Então, trabalha em cima disso daqui para que as coisas aconteçam, as coisas venham a se encaminhar da melhor forma possível. Gostei bastante da leitura, tá? Ela não traz uma coisa assim, ó, vocês foram feitos um para o outro, mas elas mostram que vocês têm esse direcionamento bem relacionado também a esse momento de vida que vocês estão, que vocês têm essa perspectiva de ir para o mesmo lugar, né? E aí aproveitem aqui as informações para que vocês vão para o mesmo lugar, né? Juntos, juntas, certo, pessoas? Então, ó, esta aqui é a leiturinha de segunda-feira, a leiturinha de amorzinho. E quero dizer que aguardo vocês aqui amanhã na leiturinha de dinheirinho. Ai, amanhã é de estudos, né? Semana passada eu fiz uma leitura para o ensino médio e amanhã é para volta às aulas de quem faz faculdade. Vamos ver como está a compatibilidade de vocês aqui. Nossa, esse baralho é muito. Oh, voltem, voltem. Não pedi para vocês saírem agora. Temos cachorros. Assim, lá fora. Aqui. Não são meus. Ok, queridos, queridos. Eu já disse que esse baralho é muito lindo. Pessoas. Olha, gente, que fofinho. Peraí, né? Vamos ver todas as cartas. Vamos ver todas as cartas. Ah, gente, continua fofinho, tá? Continua super fofinho. E aí, é, eu já dei spoiler, né? Que continua fofinho, estamos fofinhos. Vocês viram como é bonito esse baralho? Mas olha só, essas aqui necessidades, elas falando que vocês estão numa vibe, digamos assim, numa fase tanto quanto similar, estão os dois aqui numa fase de três, então numa fase de adicionar, numa fase, sabe, de curtir, de observar. E você, principalmente aqui, ó, precisando, sim, socializar com outras pessoas, precisando da colaboração de outras pessoas na sua vida, e a outra pessoa também precisando trazer outra visão, né, para a vida dela. Então, me fala, assim, de necessidades que tem essa questão da semelhança aqui pelo número 3 e necessidades que se combinam, sabe, que se casam, que falam, conversam uma com a outra, tá, e podem se organizar, se suprir.
E tem essa energia aqui entre vocês. Energia de rainha, novamente, que na primeira consulta a gente também teve energia de rainha, e rainha de ouros, né? Então, é uma energia amorosa de que algo pode ser construído. Então, ó, se eu fosse pensar em juntar aqui uma carta de copas, e aí eu fosse pensar numa realeza, numa carta de realeza para pensar nesse naipe, eu pensaria na rainha. E aqui você vê, é uma rainha de ouros. Então, o ouro é o que veio aqui da outra pessoa. Então, pensa que essa energia é uma energia que junta, essa energia entre vocês junta, complementa, né? Traz essa, essa completude, mostra essa completude aqui entre vocês. Eu achei fofinho, gente, eu achei muito fofinho, pessoas. Ai, depois eu quero tirar uma foto disso aqui. Depois eu boto as cartas de novo para bater uma foto, que eu achei muito fofinho. E aí, a gente vê aqui agora as diferenças e as similaridades. Gente, só um pouquinho, minha garganta. E aí é que eu poderia ver de uma forma muito prática essas duas cartas, sabe? Aqui é a carta da morte e a carta do meu Deus, pajem, desculpa, do pajem de ouros. Eu poderia pensar isso aqui de uma coisa muito prática, que é possível que vocês tenham suas diferenças em nível espiritual, em nível de crenças, mas que vocês tenham suas similaridades em níveis práticos, sabe? De resolver as coisas, em perspectivas de como vocês veem o mundo, sabe? Então, me parece que isso aqui é algo que também dá para conciliar, sabe? Dá para juntar, dá para conversar. Eu vejo que vocês têm essa perspectiva aqui de juntar, de agregar, e me parece que, né, diferenças podem ser resolvidas, podem ser contextualizadas, não, acho que a palavra não é essa. Diferenças podem ser reorganizadas, sabe? De forma que isso não pese, de repente, num relacionamento. E aí, essa carta aqui falando sobre como é que é essa compatibilidade de vocês. Então, ó, me parece que tem essa perspectiva, sim, de ser compatível e tentar, né, não simplesmente aceitar a compatibilidade que já existe, mas também de tentar tirar, sabe, as coisas que não são, digamos, similares dentro de um relacionamento, tá? Isso tanto vem de você quanto da outra pessoa. Então, me parece uma coisa muito harmônica, sabe? No sentido de que eu tenho as minhas coisas, né? Meus pensamentos, minhas crenças, você tem os seus, as suas crenças, os pensamentos. A gente trabalha, onde a gente entende que é similar, que é parecido, a gente agrega coisas, e quando a gente agrega, a gente também, digamos assim, exorciza as coisas que não são agradáveis, mantendo também cada um a sua individualidade. Então, achei, gente, super fantástico, sabe? Achei muito fantástico. Parabéns aí para vocês. Arrasou. Gente, eu falei, né, que eu vou bater uma foto depois. Então, eu vou deixar separadinha aqui. Ai, gente, pessoas. Espero que vocês tenham gostado também. Eu achei. Gente, eu achei lindo. Vamos deixar vocês separados aqui. E vocês que sortearam esse passarinho vermelho, ó, aguardo aqui amanhã na consultinha de terça. E vamos aqui para o meu baralhão, meu fantástico. Gente, eu tenho muito ciúme desse baralho. Vamos ver aqui o que é que ele traz para estas pessoas que o escolheram. Tchum, 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 tchum. Vocês estão vendo meu filho gritar? Hum, Peraí, eu quero sim. Muy bien, muy bien. Olha lá. Ai, gente.
Olha, então, assim, me parece muito que nesse momento, vocês estão uma vibe, digamos assim, um tanto quanto diferente, no sentido de que hoje você está precisando de uma pessoa. Gente, foi começar a leitura, os cachorros começaram a gritar, desculpa aí. Às vezes quer dizer alguma coisa, às vezes não quer dizer nada, tá? Mas eles latem o tempo todo. Meu filho também tá gritando, olha só, tudo junto. Parece que a lua chega, e nem é. É, nem é assim. Se você for procurar no calendáriozinho, ainda diz que é lua cheia, mas eu acho que já perde um tanto quanto da força dela, sabe? Mas, enfim, olha só, é como nesse momento você está precisando de alguém que te resgate, sabe, de emoções, de sensações desagradáveis ou, assim, né, não tão agradáveis, de repente, uma vez que é uma consulta coletiva. Então, você está precisando, nesse momento, você está precisando daquela pessoa, assim, ó, que abra o mundo para você, aquela pessoa que seja a pessoa, sabe? E aí, é, a outra pessoa não está assim nessa mesma vibe. A outra pessoa está numa perspectiva assim, ó, mais de viver de forma leve, de forma fluida. Ela não está numa perspectiva assim de ser, de ter a responsabilidade, não é a responsabilidade, mas de ter aquele peso de ser a pessoa certa, de ser o relacionamento certo, tá, 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 tá. Essa pessoa não está hoje nesse momento, sabe? E aí é possível que essa energia entre vocês não seja uma energia tão fluida neste momento, não seja uma energia tão promissora, tá? Então é possível que ela seja algo mais que mostre mais uma certa destoância. Gente, existe essa palavra? Porque a coisa seja destoante, e aí o substantivo seria destoância. Bom, enfim. Max, é, essa carta aqui, ela evidencia muito isso aqui, sabe? De que vocês estão num passo diferente, estão num ritmo diferente. Então, essa carta aqui, ela coloca, assim, digamos, um holofote nisso daqui. Então, às vezes, não é nem a pessoa, nem é o lugar, nem é o momento. Nem a pessoa, nem o lugar, nem o momento. É como se existissem outras coisas, né? Além disso daqui. Tá? E que às vezes a gente fica tão fixado, sabe, numa ideia, numa pessoa, que não vê, né, outras possibilidades. Mas essa carta aqui falando das diferenças, então, assim, vocês têm uma diferença de ritmo, vocês têm uma diferença de quereres, porém, cada um tá lá na sua jornada específica, sabe? E aí, veja que é possível que sua jornada específica seja uma jornada de amorzinho, né? Então, que nesse momento seja exatamente aquilo que você está precisando, seja exatamente aquilo que você está querendo, mas a jornada da outra pessoa é diferente, tá? E essas jornadas, elas não caminham nesse momento juntas, não caminham nesse momento juntas. E essa carta aqui, essa carta me perseguiu por muitos anos. Mentira, acho que por 2 anos. É, essa carta aqui falando exatamente que que hoje, essa compatibilidade, ela, de certa forma, carece, sabe, de muitos itens para realmente ser, se dizer que aqui existe algo que pode fluir hoje, tá? Então, essa carta aqui, ó, falando que não é agora, falando assim de ser necessário um outro tempo, ser necessário uma outra visão, uma outra perspectiva. E ela fala muito isso, né? Principalmente porque aqui vocês estão em momentos diferentes, tá? Então, essa leitura, ela não fala assim, a compatibilidade da alma de vocês, elas falam para ver se essa perspectiva de hoje, e de um relacionamento hoje, e como é que se configura a coisa hoje, como é que tá. Então, hoje não é uma coisa, digamos assim, que se mostraria compatível, que se mostraria, sabe, harmônica, ressonante, tá? Hoje são momentos aqui super, super, super diferentes. E aí, às vezes a gente faz o quê na nossa vida? A gente tenta se modificar para caber na vida do outro. E eu queria dizer para vocês que tem os momentos que
existe, né, a vontade de fazer isso, mas quando a gente consegue respeitar e respeitar, não, se respeitar, né, respeitar o momento, respeitar o que está dentro da gente, a gente consegue crescer mais, sabe? Seja, né, com esta pessoa, seja com outra pessoa, seja sozinho ali naquele momento, mas tenta se respeitar um pouco mais, certo? Certo, certo, certinho, certinho, certinho. Leiturinha de hoje, super feita, super, super vinda e bem-vinda para todos, né? Acho que não para todos, né? Às vezes a gente vem e escuta uma coisinha aqui, uma coisinha ali que não achou interessante, que não gostaria, mas a gente usa todas as informações para fazer com que os nossos dias, os nossos planos, né, os nossos planos se organizem para trazer dias melhores para nós. Então, pessoas, ó, espero que vocês tenham colocado, né, mais uma luzinha aí na vida de vocês para trazer sempre direcionamentos bons e proveitosos. Então, queridos, 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 nos vemos amanhã aqui no nosso canal, que é o melhor canal de consultas de tarô do YouTube, pessoas. Então, ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.